Boa noite, senhores. Boa noite, como vai? Boa noite. Muito boa noite, senhores. Boa noite. Senhores, boa noite. Eu sou o Cônego Vargas. Antes de lhes comunicar uma descoberta que reputo de algum lustre para o nosso país, permitam-me agradecer a prontidão com que acudiram ao meu chamado. Eu sei que um interesse superior os trouxe aqui, mas não ignoro também que um pouco de simpatia pessoal se mistura à legítima curiosidade científica dos senhores. Oxalá eu possa corresponder a ambas. Essa minha descoberta, ela não é recente. Ela data do final do ano de 1876. Eu não a divulguei então, por um motivo que achará fácil entrada no vosso espírito. Essa obra que veio falar carece de retoques últimos, de verificações, experiências complementares. Mas um importante jornal desta cidade noticiou que um sábio inglês descobrira a linguagem fônica dos insetos. E cita um estudo feito com as moscas. Eu escrevi logo para a Europa e eu aguardo a resposta com ansiedade. Pois muito bem, meus senhores. Isto feito, isto posto, decidi vir a esta tribuna proclamar em alto e bom som à face do universo que muito antes daquele sábio, e fora das Ilhas Britânicas, um modesto naturalista descobriu coisa idêntica e fez com ela obra superior. Senhores, eu vou lhes assombrar, como teria assombrado Aristóteles, se lhe perguntasse: crês que se possa dar um regime social às aranhas? Aristóteles responderia negativamente, assim como todos aqui, porque parece impossível crer que se possa organizar socialmente esse articulado arisco, solitário, apenas disposto ao trabalho e dificilmente ao amor. Pois muito bem, meus senhores, este impossível filo eu. Muito obrigado, muito obrigado. O que foi? O que foi? Que foi? Eu ouço um risinho em meio ao sussurro de espanto. Senhores, cumpre vencer os preconceitos. A aranha vos parece inferior justamente porque não a conhecem. Amais o cão, prezais o gato e a galinha, e não reparais que a aranha não pula nem ladra como o cão, não mia como o gato, não cacareja como a galinha, não zune nem morde como o mosquito, não nos leva o sangue e o sono como a pulga. Todos esses bichos são um modelo acabado da vadiação, do parasitismo. A formiga. Vamos falar da formiga? Tão gabada por certas qualidades boas, dá no nosso açúcar e na nossa plantação e funda a sua propriedade roubando a alheia. Chega a ser uma coisa desagradável. Você vai botar açúcar no chá, aí o açucareiro sai andando, né? Tá cheio a sua formiga, fica levando o seu açucareiro. A aranha não. A aranha não nos aflige nem defrauda. Apanha as moscas, nossas inimigas, fia, tece, trabalha e morre. Que melhor exemplo de paciência, de ordem, de respeito e de humanidade. Quanto a seus talentos, não há duas opiniões. Desde Plínio até Darwin, os naturalistas do mundo inteiro formam um só coro de admiração em torno desse bichinho, cuja maravilhosa teia
A vassoura inconsciente do vosso criado destrói em menos de 1 minuto. Essa é que é a verdade. Senhores, boa noite. Boa noite. Eu sou o ator Gustavo Ottoni. Eu estou com uma questão aqui na cabeça que eu preciso dividir com vocês. Eu, sinceramente, não sei se eu devo agradecer a presença de vocês ou pedir desculpas. Assim, desculpa a franqueza, mas é porque eu estava me perturbando. É porque eu acho, sinceramente, que quando uma pessoa sai de casa para ir ao teatro, ela espera, no mínimo, se divertir. Mas com esse Cônego Vargas aqui vai ser difícil, viu? Eu estou sendo franco. Não, a verdade, gente, é que nem sempre um ator simpatiza com o personagem que faz. Isso pode ter vários motivos. Pode ser porque esse personagem tenha poucas falas. Tem ator que não gosta, né? Esse personagem tem pouca fala, não vou fazer. Ou então porque o personagem é chato mesmo, também acontece. Ou então, porque você é contratado para ser o protagonista de uma peça infantil chamada Lulu, o cachorro peludão. Tá? Aí você vai fazer o papel de Lulu, né? Então você veste uma fantasia, eu não vou falar figurino não, vou falar fantasia, feita de ostracan. Ostracan é um tecido que tem uns 10 centímetros de espessura. Teatro infantil. O teatro fica em Bangu, o bairro mais quente do Rio de Janeiro. A temporada é em janeiro. Aí você veste a roupa de Lulu, né? Fica só o olho de fora, pintado de preto, que o Lulu tem olho preto. Aí você veste aquela roupa, 1h da tarde, ficando dando volta em torno do teatro. Você já fez isso, né? Filipetando. E você derretendo lá dentro da roupa do Lulu, né? Você já está pela metade, quer dizer, você nem é mais Lulu, você já é Lu, porque metade já derreteu. Bom, gente, esse não é o nosso caso aqui. O nosso Cônego Vargas é um arrogante, pernóstico, que tem mania de mostrar erudição sem a menor preocupação se a plateia vai entender ou não. Como eu não quero que vocês saiam daqui e passem na bilheteria para pegar o dinheiro de volta, até porque se pegar não vai encontrar nada, aqui é produção independente, sabe como é que é, né? O dinheiro vai todo pro ralo, né? Tem mais nada lá. Bom, como eu não quero que vocês façam isso, eu me sinto na obrigação de vir aqui explicar alguns nomes que ele fala. Então, vamos lá. Se por um lado, Darwin, né, amplamente conhecido, Plínio talvez mereça a nossa atenção. Caio Plínio II, também conhecido como Plínio o Velho, o importante naturalista romano, escreveu a compilação História Natural, composta por impressionantes 37 volumes. Agora, o mais impressionante de sua biografia é o fato de Plínio o Velho ser tio de Plínio o Novo. O que prova que esses romanos não eram nada criativos na hora de dar apelidos. O que aconteceu? Que interrupção foi essa mesmo? Pra que isso? Bom, eu repetiria agora os juízos de Plínio e Darwin se me sobrasse tempo. A matéria, porém, ela extingue o prazo, eu sou constrangido a abreviá-la. Eu tenho todos os volumes. O volume que eu estou falando é livro, tá? Não é negócio de garrafa, negócio de bebê, não é livro. Volume é livro, não é ml, né? Só pensa, não. Eu tenho todos os volumes, quase todos os volumes que tratam do assunto. Eu tenho uma excelente monografia de Bichner, que com tanta sutileza estudou a vida psíquica dos animais. Bichner! Agora vem ele com Bichner. Olha o nome que o ator tem que decorar para fazer a peça. Frederick Karl Christian Ludwig Bichner. Meu Deus do céu, consegui. Foi um importante médico, filósofo, escritor alemão. Era partidário das ideias de Darwin. Não confundir com Georg Bichner, também médico, naturalista alemão, além de dramaturgo e traficante de drogas. O que prova que mesmo na Alemanha do século XIX, viver de teatro era um perrengue. Fica a dica para quem estiver começando, inclusive, tá? Citando Darwin Bichner, é claro que eu restringo a minha homenagem
a 2 sábios de primeira ordem, sem de modo algum absolver das minhas vestes, assim o proclamam, as teorias errôneas, gratuitas e profanas do materialismo. Ponto. Tá bom. Sim, senhores. Eu descobri uma espécie araneida que dispõe do uso da fala. Reuni alguns, depois muitos desses novos articulados, e organizei-os socialmente. Eu me lembro que o primeiro exemplar dessa aranha maravilhosa apareceu no dia 15 de dezembro de 1876. Era tão vasta, tão colorida, o dorso rubro, listras azuis transversais, tão rápida nos movimentos e por vezes tão alegre. Me cativou a atenção, me cativou. No dia seguinte, vieram mais 3 e as 4 tomaram posse de um recanto da minha chácara. Estudei-as longamente, achei-as admiráveis. Observei. No meio do ruído, dos ruídos da chácara, o córrego, os pássaros, o zumbido dos insetos, havia algo mais. Um som organizado, que vinha delas, das aranhas. Senhores, eu não pude crer. Eram vozes, diálogos entre os exemplares daquela bela espécie araneida. Mas, senhores, nada se pode comparar ao pasmo que me causou a descoberta do idioma araneida. Uma língua, senhores. Nada menos que uma língua. Rica, variada, com sua estrutura sintáxica, seus verbos, conjugações, declinações, casos latinos, formas onomatopeicas. Uma língua que eu estou gramaticando para uso das academias, assim como eu fiz para o meu próprio uso. E filo, notai bem, vencendo dificuldades gravíssimas, com uma paciência extraordinária. 20 vezes desanimei, mas o amor da ciência dava-me forças para remeter a um trabalho que hoje eu declaro não seria feito 2 vezes na vida de um mesmo homem. Pois muito bem, meus senhores, eu repito, este impossível filo eu. Muito obrigado. Eu guardo para outro recinto a descrição técnica do meu aracnide e a análise da sua língua. O objetivo desta conferência é ressalvar os direitos da ciência brasileira por meio de um protesto em tempo, e isto feito, dizer-lhe que declaro que considero a minha descoberta superior ao do sábio da Inglaterra. O sábio da Inglaterra. O sábio da Inglaterra, estou falando daquele que diz que descobriu o negócio da mosca, aquele lá, que eu escrevi para ele, né? Ele não responde, é mal educado também. Né? Olha, é desagradável isso. Você fala, sábio da Inglaterra, a pessoa pensa logo em Darwin. Tem outros, meu Deus do céu. Presta atenção, que coisa... Bom, eu devo demonstrar a minha teoria e para isso eu peço a vossa atenção. Dentro de um mês, eu tinha comigo 20 aranhas. No mês seguinte, 55. Em março de 1877, eu contava 490 aranhas. 2 forças serviram principalmente à empresa de as congregar. O uso da língua delas, desde que pude discerni-lo um pouco, e o sentimento de terror que lhes infundi. Sim, terror. Naquela pequena comunidade araneida, elas comentavam sobre mim,
As que estavam no chão olhavam para o alto. Única forma de me enxergar. Tão grande diante de seres tão pequenos. A minha estatura. As vestes religiosas. O uso do mesmo idioma fizeram-lhes crer que era eu, o Deus das aranhas. Desde então, adoraram-me. E vejam o benefício dessa ilusão. Como as acompanhasse com muita atenção e miudeza, lançando num livro as observações que fazia, cuidaram que o livro era o registro de seus pecados e fortaleceram-se ainda mais na prática das virtudes. O temor diante de Deus e de seus possíveis pecados foi o que me permitiu levar a minha experiência adiante. A flauta. Mas a flauta também foi um grande auxiliar. Como os senhores sabem, ou deveriam saber, elas são doidas por música. E para atiçar-lhes ainda mais as virtudes, eu lancei mão de Mozart, Schubert, Vivaldi, de Vienne. E é claro, Johann Sebastian Bach. Com o domínio do idioma e a crença das aranhas de que eu sou Deus, um próximo passo tornava-se necessário. Cheguei à conclusão que não bastava associá-las. Era preciso dar-lhes um governo idôneo. Sim, organizá-las como sociedade. Estabelecer as regras de convívio e um sistema político, evidentemente. O meu jardim do Éden de criaturas de 8 pernas. Sobre esse sistema político, eu hesitei na escolha. Eu hesitei. Muitos dos atuais pareciam-me bons, alguns excelentes até, mas todos tinham contra si o existirem. Vou explicar isso, vou explicar. Uma forma de governo vigente poderia ficar exposta a comparações que poderiam amesquinhá-la. Era preciso ou achar uma forma nova, ou restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente, adotei este segundo alvitre e nada me pareceu mais adequado do que uma república. A maneira de Veneza, o mesmo molde, até o mesmo epíteto. República de Veneza ou Sereníssima República. Agora vocês entendem. Bom, durou cerca de 1000 anos. Só caiu com a invasão de Napoleão Bonaparte em 1797. Era uma autocracia, governada por poucas famílias aristocráticas que ficavam com o Grande Conselho de Veneza, com o Supremo, com tudo.
Agora vocês imaginem, né? Como deve ser difícil você viver num lugar onde poucas famílias se perpetuam no parlamento, no Supremo Tribunal, no Ministério. É melhor deixar isso pra lá, não é? Eu peço perdão. Eu peço perdão por perder o fio da meada, mas tantas interrupções dificultam o fluido conhecimento científico. Ah! Onde é que eu estava mesmo? Onde é que eu estava mesmo? Você não sabe nada. Onde é que eu estava? Da Sereníssima República. Um sistema obsoleto, sem nenhuma analogia em suas feições gerais com qualquer outro governo vivo. Mas outro motivo determinou a minha escolha. Dentre os diferentes moldos eleitorais da antiga Veneza, figuravam o do saco e bolas. Metiam-se as bolas com o nome dos candidatos no saco, retirava-se anualmente um certo número, ficando os eleitos aptos às carreiras públicas. Assim. Esse sistema fará rir aos doutores do sufrágio, aos histologistas do voto popular. A mim não. A mim não. O sistema do saco e bolas exclui os desvarios da paixão, a falta de ensejo da inépcia, o congresso da corrupção e da cobiça. Não foi só por isso que eu escolhi, não. Não foi só por isso, não. E se tratando de um povo tão exímio na fiação de suas teias, o uso do saco eleitoral era de fácil adaptação, quase uma planta indígena. A proposta foi aceita. Sereníssima República pareceu-lhes um título magnífico, roçagante, próprio a engrandecer a obra popular. Olha, mas eu preciso falar uma coisa com vocês. Eu preciso falar. Agora tem que ser honesto. Eu preciso falar. Eu não direi que essa minha obra chegou à perfeição. Não. Não posso falar isso, não. Nem que lá chegue tão cedo. Não. Os meus pupilos não são os solários de Campanella, nem os utopistas de Moros. Eles formam uma sociedade recente que não pode trepar de um salto ao cume de nações seculares. Gente do céu! Agora ele pegou pesado. Solários de Campanella e utopistas de Moros. Vamos lá! Tanto Campanella quanto Moros são autores com ideias utópicas em relação à sociedade e à política, né? Campanella, apesar de italiano, foi preso a mando do governo espanhol em 1599. Foi solto em 1626 e preso de novo em 1626. Ele definitivamente não achava a Inquisição espanhola. O nosso cônego Vargas, aqui, com todo o seu vasto conhecimento literário, está se referindo à Cidade do Sol, escrito por Campanella na prisão. Na obra, o autor imagina uma cidade ideal onde não há propriedade privada, nem riqueza, nem pobreza. Exatamente o tipo de coisa que o levaria para a prisão em qualquer século que vocês possam imaginar. Já Tomás Moros escreveu Utopia em 1516, imaginando uma cidade-estado pagã, governada pela razão. Moros bateu de frente com o rei Henrique VIII. Como consequência, ele foi condenado à morte. Ele seria pendurado pelo pescoço, jogado no chão, ainda vivo, esquartejado e decapitado. Por clemência, o rei reduziu a pena à simples decapitação. É uma coisa light, né? Eu hei de terminar essa explanação para o bem da ciência brasileira, não importa quantas interrupções eu tenha de vencer. Embora seja uma sociedade recém-fundada, seus cidadãos caminham, dispondo de algumas qualidades que eu presumo essenciais à duração de um Estado.
Uma dessas qualidades, como eu já disse, é a perseverança. Uma longa paciência de Penélope, segundo vou mostrar-vos. Ai, meu Deus. Na Odisseia de Homero, Penélope promete decidir-se por um pretendente quando terminasse de tecer a mortalha para o pai de Ulisses. Só que toda noite ela desfaz o trabalho para ganhar tempo até o retorno de Ulisses, seu marido. Todo ator que já trabalhou com um diretor difícil sabe o quanto é exasperante você estar fazendo um trabalho, né? Tá chegando lá. Aí o diretor, não é nada disso, começa de novo. Não, você tá de novo, começa de novo. Não é nada disso, começa de novo. Aí você fica nessa, né? Por isso a paciência de Penélope ficou tão famosa. Foi exatamente... E explicar a Odisseia de Homero. Em que século que eu vim parar? Meu Deus do céu. Desde que as aranhas compreenderam que no ato eleitoral estava a base da vida pública, trataram de exercer com maior atenção. O Fabrico do Saco foi uma obra nacional. Era um saco com 5 polegadas de altura, 3 de largura, tecido com os melhores fios, obra sólida, espessa. Para confeccioná-lo, foram nomeadas 10 damas principais, que receberam o título de Mães da República, além de outros foros e privilégios. Uma obra-prima, podeis crê-lo. O processo eleitoral é simples. As bolas recebem o nome dos candidatos que provarem certas condições e são escritas por um oficial público, denominado oficial das inscrições. No dia da eleição, as bolas são metidas no saco e retiradas de lá pelo oficial das extrações, até completar o número de vagas, né? Então, a eleição fez-se a princípio com muita regularidade. Eu, satisfeito, percebi que a minha obra divina poderia chegar à perfeição. Um dia eu acordei e fui verificar a minha sociedade, como de hábito, o caderno de pecados nas mãos. Escândalo. Escândalo. Em todas as rodas de conversa, as aranhas comentavam sobre o assunto. Curioso, eu prestei atenção, queria me inteirar dos últimos acontecimentos. Senhores, a perfeição da Sereníssima República estava seriamente ameaçada. Um dos legisladores declarou que a eleição fora viciada por ter entrado no saco 2 bolas com o nome do mesmo candidato. Mas 2 bolas? Como assim? A Assembleia verificou a exatidão da denúncia e decretou que o saco, até ali, com 3 polegadas de largura, tivesse agora 2 polegadas. Diminuindo-se a capacidade do saco, restringia-se o espaço à fraude. Era o mesmo que suprimi-la, não é? Não. Não. Aconteceu que na eleição seguinte, um dos candidatos deixou de ser inscrito na competente bola. Não se sabe se por descuido ou intenção do oficial público. Esse declarou que simplesmente não se lembrava
de ter visto o ilustre candidato, mas acrescentou nobremente que não era impossível que esse candidato lhe tivesse dado nome. Nesse caso, não houve exclusão, mas distração. Ora, a Assembleia, diante de um fenômeno psicológico inelutável como é a distração, não pode castigar o oficial. Mas, considerando que a estreiteza do saco poderia dar lugar a exclusões odiosas, revogou a lei e restituiu as 3 polegadas do regime anterior. Tá? Assim. Tá? Neste ínterim, senhores, faleceu o primeiro magistrado. Três candidatos apresentaram-se candidatos ao posto, mas só 2 importantes, Azerote e Magog. Puta que pariu! Azerote, Magog. Aí eu pergunto, por que esses nomes? Nada me tira da cabeça que até o batismo das aranhas passa pelo Cônego Vargas. Não são nomes puramente inventados, não. São nomes bíblicos. Magog é um espírito maligno. Azerote, um lugar onde os israelitas acamparam durante a travessia do deserto. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui é um especialista em Bíblia? Ele mesmo, o Cônego Vargas. Vocês percebem o meu drama? Eu tenho que fazer essa peça várias vezes ainda. Todos os dias. Fora os ensaios. Como aturar alguém tão arrogante que usa de seus conhecimentos enciclopédicos da Bíblia para, no mínimo, influenciar o batismo das aranhas? Olha, gente, eu sinceramente, eu não sei quanto tempo isso vai durar não, tá? Tem algum produtor de elenco na plateia? Tem não? Mas a gente chama, eles não vêm, né? Então é sempre assim. Bom, olha só, se tiver algum, eu suplico, tá? Eu tô aberto a convite para fazer novela, tá bom? Mas que culpa tem o eu de um nome que as aranhas resolvem dar a si próprias? O problema, senhores, me parece ser a falta de cultura do ator, que não entende referências bibliográficas, naturalistas, filosóficas e bíblicas. Isso é prova cabal de que as aranhas, nobres bichos, são indubitavelmente mais cultas do que o ator. O que, aliás, não seria novidade nenhuma nesse século em que vocês vivem, né? Ai, gente. Ai, agora doeu. Magoou, sabe? Gente, eu nunca fui tão humilhado por um personagem em toda a minha carreira. Olha que a carreira é longa, viu? 65 peças aqui de palco, 40 anos de formado pela Unirio, 20 anos de parceria com a diretora Letícia Guimarães, é muita estrada, gente. Nunca fui humilhado com um personagem assim. Então, com muito custo, com muita... Não dá mais. Senhores, eu desisto. Se vocês ainda aguentam ficar na companhia deste pulha, fiquem aqui. Eu me vou. Sai o ator, fica o personagem. Até que enfim, um pouco de paz e continuidade nessa explanação. Meu Deus do céu! Eu estava falando dos 2 candidatos importantes. Vamos lá. Azerote e Magog. Azerote.
Magog. Azerote e Magog eram os próprios chefes do Partido Retilíneo e do Partido Curvilíneo. Vou explicar. Como eles são principalmente geômetras, é a geometria que os divide em política. Uns entendem que as aranhas devem fazer as teias com fios retos. É o Partido Retilíneo. Outros, ao contrário, pensam que as aranhas devem fazer as teias com fios curvos. É o Partido Curvilíneo. Há um terceiro partido, misto e central, com este postulado. As teias devem ser feitas com fios retos e fios curvos. É o Partido Reto Curvilíneo. E, finalmente, uma quarta divisão política, o Partido Anti-Reto Curvilíneo, que faz tábua rasa de todos os princípios litigantes e propõe umas teias feitas de ar, obra leve, transparente, onde não há linhas de espécie alguma. Como a geometria apenas poderia dividi-los sem de modo algum os apaixonar, resolve adotar uma teia simbólica. Não é engraçado isso? Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a probidade, a inteireza, a constância, etc. Já os sentimentos ruins, inferiores, como a bajulação, a fraude, a deslealdade, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários respondem que não, que a linha curva é a linha da virtude do saber, porque é a expressão da modéstia e da humildade. Ao passo que a ignorância, a presunção, a toleima, a parlapatice são retas, duramente retas. A terceira via, menos exclusivista, menos angulosa, debastou a exageração de uns, de outros, combinou os contrastes e proclamou a simultaneidade das linhas como a perfeita cópia do mundo físico e moral. O quarto partido limita-se a negar tudo. Pois muito bem. Nem Azerote nem Magog foram eleitos. As duas bolas saíram do saco, é verdade, mas foram inutilizadas. A do primeiro, por lhe faltar a primeira letra do nome. A do segundo, por faltar a última letra. O nome restante triunfante era daquele terceiro candidato, um milionário ambicioso, um político obscuro que logo subiu na poltrona ducal para espanto geral da República. Mas os vencidos não se contentaram em dormir sobre os louros do vencedor e requereram uma devassa. A devassa comprovou que o oficial das inscrições intencionalmente viciara a ortografia de seus nomes. O oficial confessou a intenção e o delito, mas explicou dizendo que tratasse de uma elipse. Delito se era puramente literário. Não sendo possível perseguir ninguém por defeitos de ortografia ou figuras de retórica, pareceu acertada rever a lei. Daquele mesmo dia ficou decretado que o saco seria feito por um tecido de malhas, através das quais as bolas pudessem ser lidas pelo público e ipso facto pelos mesmos candidatos, né? Infelizmente, senhores, infelizmente, o comentário da lei é a eterna malícia. A corrupção já havia sido instaurada na Sereníssima República. De nada adiantava a revolta popular, o estabelecimento de penas rígidas para as aranhas transgressoras. A cada solução, um novo delito surgia. E esse que eu vou narrar agora abalou
as frágeis estruturas da recente sociedade. A mesma porta aberta à lealdade para que as aranhas pudessem ler as bolas através das malhas serviu à astúcia de um certo Nabiga. Guardem bem esse nome. Nabiga! Um nome que nenhuma aranha bem intencionada jamais irá esquecer. Acontece que esse Nabiga aconchavou-se com o oficial das extrações para ver um lugar na Assembleia. A vaga era uma, os candidatos 3. O oficial das extrações extraía as bolas com os olhos no cúmplice, que só deixou de abanar negativamente a cabeça. Não, essa bola não, a outra. Essa outra. Quando a bola retirada foi a dele. Nada mais bastava para condenar a ideia das malhas. A Assembleia, com exemplar paciência, restaurou o tecido espesso do regime anterior. Mas, para evitar outras elipses, decretou a validação das bolas cuja inscrição estivesse incorreta, uma vez que 5 pessoas jurassem ser o nome escrito na bola o próprio nome do candidato. Tá? Esse novo estatuto dará lugar a um caso novo e imprevisto como o verão. Tratou-se de eleger um coletor de espórtulas, funcionário encarregado de cobrar as rendas públicas, sob a forma de espórtulas voluntárias. Gente, eu voltei. Não, o bar aqui do lado está cheio. Quer dizer, está vazio, né? Está cheio de fantasmas, deve ser isso. Eu não teria ficado lá. Eu espero vocês lá depois da peça, tá? Mais vale beber sem companhia do que atuar na companhia de maus personagens, entendeu? Entendeu, seu candidato? Mas então eu não estou só lidando com ator. Eu estou lidando com ator alcoólatra. Cada um sabe o preço que paga para enfrentar o próprio personagem. Eu não resisti. Bebi minha long neck num gole só para vir aqui explicar o que é espórtulas. Pode uma coisa dessa? Mas é um ignorante mesmo, não sabe nada. Deixa eu explicar em paz. Espórtulas significa donativos. Agora, por que ele não fala donativo? Uma palavra tão fácil, antiga, compreensível, todo mundo sabe. Mas espórtula seria compreensível se o senhor estudasse. Eu posso terminar a minha palestra em paz? Cadê o senhor? O senhor não aparece? Cadê? O senhor existe? Eu não sei se o senhor existe. Aparece aqui! Vai, aparece! Só escuta que nem um fã, e fica falando. Vai fazer alguma coisa? Vai! É verdade. Está quase acabando. Falta pouco para menos uma sessão com o senhor Cônego. Vai encher a cara, ó, pinguço. Como eu ia dizendo, eram candidatos a coletor de espórtulas. Eu vou falar espórtulas, não vou falar donativo, não. Eu vou falar espórtulas. Espórtulas. Vou falar espórtulas, que donativo. Donativo parece nome de mulher de romance. É a donativo, não. Coisa absurda. Não vou falar, não é. Eu vou falar espórtula. Eram candidatos a coletor de espórtulas, entre outros, um certo Nebraska e um certo Caneca. A bola extraída foi a de Nebraska. Estava errado, é certo, por lhe faltar a última letra do nome. Mas, como eu disse agora há pouco, 5 testemunhas juraram, nos termos da lei, que o eleito era o próprio e único Nebraska da República. Não tinha outro. Também com esse nome, Nebraska, não pode ter outro. Só tinha um. Acabou. Tudo parecia findo quando o candidato Caneca requereu provar que a bola extraída não trazia o nome Nebraska, mas o dele. O juiz eleitoral autorizou que ele tentasse provar. Por favor, senhor Caneca, pode tentar provar, não vai conseguir, é impossível, mas por favor, o senhor pode tentar. Pois muito bem. O candidato Caneca chamou então um grande filólogo que provou a coisa.
nos seguintes termos. Em primeiro lugar, deveis notar... Que é uma voz irritante que ele tinha. Isso é uma voz de mosquito, zumbido do ouvido, uma coisa horrível. Em primeiro lugar, deveis notar que não é fortuita a ausência da última letra do nome Nebraska. Por que motivo foi escrito incorretamente? Não se pode dizer que por fadiga ou amor da brevidade, pois só falta uma única letra, um simples A. Carência de espaço também não. Na bola ainda cabem mais 2 ou 3 sílabas. Logo, a falta é intencional. E a intenção não pode ser outra senão chamar a atenção do leitor para a letra K. Última escrita. Desamparada. Solteira. Sem sentido. Ora, por um efeito mental que nenhuma lei destruiu, a letra reproduz no cérebro de 2 modos. A forma gráfica e a forma sônica. K e K. O defeito, pois, no nome escrito, chamando a atenção para a última letra, incrusta desde logo no cérebro esta primeira sílaba. K. Isto posto, o movimento natural do espírito é ler o nome todo. Volta-se ao início, a inicial Ne do nome, Nebraska. K. Ne. Resta a sílaba do meio, Brás, cuja redução é essa outra sílaba, K, última do nome, caneca, é a coisa mais demonstrável do mundo. Todavia não a demonstrarei, visto que lhes falta o preparo necessário para o entendimento da significação espiritual e filosófica da sílaba, suas origens, fase, duração, dedução lógica, sintaxe, dedutiva, indutiva, filosófica e outra. Mas suposta demonstração, fica aí a última prova da minha afirmação primeira, pela anexação da sílaba K, as duas K, né, dando este nome, caneca, né? Deixa eu fazer o quê, né? Meu Deus. A lei emendou-se, ficando abolida aquele negócio de prova, 5 pessoas juraram, acabou tudo isso, né? Introduzindo uma inovação, o corte simultâneo de meia polegada na altura e meia da largura do saco. Isso não impediu um problema na eleição seguinte. Então, restituíram as dimensões primitivas. Mas aí, adotaram a forma de um triângulo. Só pode ter sido um infeliz que sugeriu isso, porque o triângulo tem um inconveniente, ficavam muitas bolas no fundo. Aí então mudaram a forma para um cilindro. Aí depois evoluíram a forma para uma forma de ampulheta. Foi o mesmo idiota aqui para sugerir isso aqui, porque ficam muitas bolas no fundo também. Aí depois surgiu a forma de um crescente, etc. Senhores, muitos descuidos e erros tendem a desaparecer. Não totalmente, é certo, porque a perfeição não é deste mundo. Mas, nas palavras e nos termos de um dos mais circunspectos cidadãos da minha república, Erasmus, é um sujeito inteligentíssimo. Um rapaz formidável, será? Olha, mas eu sinto não poder dar-lhes o último discurso de Erasmus. Olha, foi uma beleza. Durou 3 horas e meia. Uma coisa formidável, uma retórica, uma pintura verbal, uma beleza de discurso. Eu sei o discurso dele todinho de cor. Palavra por palavra. Você quer que eu faça, não quer? Eu vou fazer. Olha só, não é você não, estou falando com o que está do teu lado. Olha só. Olha, é rapidinho, dura só 3 horas e meia, eu vou fazer para você, tá? É uma coisa formidável, sabe? Ele começou assim, olha só. Mães da Sereníssima República. Para, eu não vou fazer o discurso, não, para com esse negócio, essa coisa irritante, chega, eu não vou fazer o discurso, não vou. Coisa irritante, pá. Lembra? E incumbido
de notificar as mães da República que tinham que fazer o saco eleitoral, comunicar as novas resoluções legislativas, Erasmus contou-lhes a fábula de Penélope, que fazia e desfazia a famosa teia à espera do esposo Ulisses. Ele terminou assim. É só o final, tá? Não vou fazer todo não. É só o finalzinho. Irritante isso. Terminou assim. Vós sois a Penélope da nossa República. Tendes a mesma paciência, castidade e talentos. Refazei o saco, amigas minhas. Refazei o saco. Até que Ulisses, cansado de dar as pernas, venha tomar entre nós o lugar que lhe cabe. Ulisses é a sapiência. É um rapaz inteligentíssimo. Eu estou falando do rapaz formidável. Como é que ele foi tirar isso? Ulisses é a sapiência. É uma sumidade esse rapaz. Mas agora eu percebo. A mesma fé que me permitiu criar esta sociedade, que sim, é imperfeita, mas é minha. Essa mesma fé poderá ser a minha perdição. Se Ulisses regressar, isto é, se a sapiência chegar, o que será de mim? O que será da minha república? As aranhas não temerão mais as minhas vestes? Meu livro de pecados? Isso resultará na emancipação? Na liberdade? Na anarquia? Não, não. Isso eu não posso permitir, senhores. Não é por mim, eu lhes asseguro. É pelo rigor científico que ainda exige anos de estudo desse caso único na história. Só há uma solução. Incutir-lhes o medo. Continuarei a passar horas a fio, fazendo as minhas anotações apenas para que as aranhas imaginem seus pecados inexistentes. Continuarei a colocar Azeratos contra Magog, Caneca contra Nebraska, e que elas continuem tecendo, não até a chegada da sapiência, não, até a chegada da publicação dos meus estudos, até que a divindade se canse de ser divindade e descanse satisfeita num possível 7º dia.